Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico. Vamos dar hoje continuidade a essa série de estudos que o Senhor Jesus colocou em meu coração fazer, que é a cronologia dos Evangelhos. Estamos destrinchando letra por letra, Evangelho por Evangelho, toda a trajetória do Senhor Jesus aqui na Terra. E estamos aprendendo e trazendo aos dias de hoje todos os ensinos. Hoje temos uma pregação um pouco mais triste. Se trata da morte, a flagelação do profeta João Batista. E vamos trazer para os dias atuais que esta passagem nos tem a ensinar. Mas para aqueles que gostam, da palavra de Deus, que gostam de aprender, eu peço, compartilha esta mensagem e assim você será um canal de bênçãos do Senhor. Compartilha com tua família, compartilha nos grupos, nas redes sociais, para que a palavra de Deus chegue longe, E curte, comenta, compartilha aqui no vídeo, para que o YouTube veja que o vídeo é interessante e que deve ser transmitido e levado a outras pessoas. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo de número 21 até o 29. A palavra de Deus diz assim: Finalmente chegou uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: Peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: Seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: Que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: Desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Assim, enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Glória a Deus, meus queridos. Temos aqui uma passagem um pouco triste, mas vamos entender, porque já a gente falou de João Batista aqui em nossa série de estudos, e vamos ver quem são estes personagens que tomaram parte, que foram protagonistas de esta passagem dos Evangelhos. Lembrando que esta passagem também está no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo de número 14, versículos entre 6 e 12, tá bom? Então, sabemos que o Novo Testamento cita várias vezes o nome Herodes, mas precisamos distinguir quantos Herodes temos e qual é este que está diante de nós. Temos o Herodes o Grande, o rei que mandou matar os meninos para tentar matar Jesus, lembra? A passagem encontra-se em Mateus capítulo 2, entre os versículos de 1 até 19. Este se casou várias vezes, mais de 10 vezes, tendo diversos filhos e netos. Herodes Arquelau
é outro que é mencionado. Herodes Agripa I era neto do grande, Herodes o Grande, e o vemos no livro de Atos. Temos Herodes Agripa II e temos Herodes Antipas, o filho mais jovem de Herodes o Grande, que é esse que está aqui na passagem. E também está Herodes Felipe, de quem Herodes Antipas, o seu irmão, roubou a mulher. E esse homem aqui, Herodes Felipe, não era um homem público. Quando Herodes o Grande morreu, ele dividiu seu reino entre seus filhos. Herodes Antipas era tetrarca, governador da quarta parte do reino do seu pai, Galileia e Pereia. Ele foi governador entre o ano 4 a.C. até o ano de número 39 depois de Cristo. Beleza, já sabemos quem era o rei que representava aqui o tetrarca. Agora, quem era essa Herodias que mandou a filha pedir a cabeça de João Batista? Bom, ela era a filha de Aristóbulo. Aristóbulo era o filho de Herodes o Grande. Então, Herodias era neta de Herodes o Grande. E ela se casou com seu meio-tio, o meio-irmão de seu pai, Herodes Felipe, que era filho de Herodes o Grande e Mariane II. Agora, com Herodes Felipe, Herodias teve uma filha, que no Evangelho escrito por Marcos é simplesmente mencionada como a filha de Herodias, sem nome nenhum. Mas Flávio Josefo, um historiador da época, chamou ela de Salomé. Isso se encontra no livro Antiguidades 18, na página 136. Agora, Herodes Antipas, em uma visita a seu irmão Herodes Felipe, fica apaixonado por Herodias. Os dois amantes ilícitos concordaram em se separar de seus respectivos cônjuges, que na época era Herodes Felipe, marido de Herodias, e Herodes Felipe e Herodes Antipas se separa da filha de Aretas, rei dos árabes natabeus. Na época ele casado com essa mulher. Bom, agora quando Antipas ele volta para sua região, Galileia, se depara com um pregador e profeta de Deus com uma missão muito clara: chamar os homens ao arrependimento e anunciar o reino de Deus. João Batista, que repreendeu Antipas em seu pecado. Tá bom? Havia uma boa razão para a repreensão, a saber, tal casamento era incestuoso e adúltero. No livro de Levíticos, capítulo 18, versículo 16, está escrito: não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isso desonraria seu irmão. Estava na lei que Moisés trouxe da parte de Deus para os judeus, para os israelitas. No livro de Levítico, capítulo 20, no versículo de número 21, está escrito: se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão, ficarão sem filhos. E para aqueles que falam que a lei já passou, que agora é Novo Testamento, que agora é uma lei nova, olha o que está escrito em Romanos, já Novo Testamento, capítulo de número 7, versículos 2 e 3. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver
vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. É uma história sórdida, meus queridos, decadente e vergonhosa, mas exatamente o tipo de história que todo mundo gosta de ouvir, embora muitos finjam o contrário. É claro que Herodias sabia que cada vez que João repreendia Herodes, por implicação, ela também era denunciada. Então, para satisfazê-la, Herodes mandou prender João. Porém, Herodias não estava satisfeita com a prisão de João. Ela desejava nada menos do que a morte dele. Mesmo diante da prisão e da ameaça de morte por Herodias, João Batista não deixava de confrontar Herodes, que, como o texto nos informa, parece que o governante se encontra constantemente com João no cárcere. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. E, quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Se somos chamados por Jesus, pega essa dica, meus queridos, se somos chamados por Jesus para pregar o Evangelho, não podemos mudar a mensagem de acordo com o público. Seja alguém importante ou de destaque, ou alguém simples. O arrependimento é uma necessidade de todo homem. Por isso fomos chamados a pregar a todos os homens e chamá-los ao arrependimento e fé em Cristo Jesus. Herodias, ela desejava muito calar o homem que denunciava sua vergonha e pecado. E parece que para o mal tudo coopera e dá certo, pois uma ótima oportunidade surge. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete a seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, aqui entra em cena uma outra personagem, a filha de Herodias, a jovem Salomé. Na cultura greco-romana, dançar em banquetes era uma atividade reservada às artistas contratadas, cujo papel era proporcionar diversão artística e erótica aos convidados do sexo masculino. Não era vista como uma atividade apropriada para mulheres honradas, especialmente a própria enteada do anfitrião. Parece que todos estavam embriagados, os homens de vinho, Herodias embriagada de raiva, e todos mergulhados em pecado. Não se espera nada de bom em um ambiente assim. Não é verdade, meus queridos? Salomé deveria ter por volta de 16 a 17 anos, é enviada por sua mãe a dançar sensualmente, que faz com que Herodes faça uma das mais tolas promessas. A menina dançou, provocou os homens, todos se agradaram com sua dança, sua mãe mais ainda, ao saber que o rei ofereceu o que não poderia. Afinal, promessa tem mais um peso de hipérbole, ou seja, uma maneira exagerada de dizer que poderia dar a ela algo grande, independentemente do custo. Aliás, Herodes nem rei era, ele era tetrarca, ele nem rei era para prometer o reino. Bom,
Depois, ela corre à sua mãe e pergunta o que ela poderia pedir. Mas, na verdade, a trama indica que quem desejava pedir algo era Herodias, e ela pede a cabeça do profeta. A filha rapidamente obedece à mãe, faz do pedido da mãe o seu, e em nenhum momento o peso criminal dessa ação é questionado. Veja como pais temos grande influência sobre nossos filhos. Se queres que teu filho ame Jesus, ame a igreja e viva de forma que agrade a Deus, como pai e mãe, ame a Jesus, a igreja e viva de forma que agrade a Deus, e ensine isso por palavras e exemplo. Salomé era uma cópia da maldade e pecaminosidade da sua mãe. Herodes se entristeceu, mas não se opôs. Afinal, alguém que faz promessas grandiosas diante de toda a plateia, não o cumprir seria uma fraqueza para aquele que arrogava para si o título de rei. Assim chega ao fim o ministério e a vida do profeta, sobre quem Jesus disse que, nascido de mulher, não haveria outro maior. Com isto, aprendemos que se o Senhor nos chama e se esse chamado tem riscos, devemos fazer o que Ele nos chama a fazer, mesmo diante da animosidade. O que podemos aprender com esta história? Agora vamos a trazer aos dias de hoje. Primeiro, o poder sedutor e destruidor do pecado. O pecado nunca leva a um bom caminho, meus queridos. Nunca produz nada de bom. Sempre leva à destruição. Herodes foi pego numa armadilha. Teve que agir contra sua vontade para atender ao pedido da sua amante. O pecado tinha feito uma teia ao seu redor e ele foi derrotado por uma mulher madura com um desígnio mau e por uma mulher jovem com uma dança sensual. Pecado não é um jogo, não é uma oportunidade boa para viver um romance, uma aventura amorosa. O pecado é destrutivo e perigoso. O pecado nos cega para a lei de Deus, nos faz relativizar partes da lei de Deus com ações aparentemente inofensivas. Uma cena pornográfica, um valor pequeno furtado, uma piada obscena, corresponder a um flerte sendo casado, parece ser tão pequeno, tão normal. A meta final do pecado é a destruição total de nossas vidas. Olha o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Em segundo lugar, o Evangelho sempre será ofensivo ao mundo. O Evangelho é uma ofensa porque revela que não estamos bem na fita, que estamos em falta diante de Deus. Revela que não somos senhores de nossa vida, que temos de prestar contas a Deus. Precisamos do Evangelho, que é uma boa notícia, que começa com uma má notícia, que é ofensiva, dura, dolorosa, mas verdadeira sobre nossa realidade espiritual. Todos estamos mortos em pecado e precisamos de Cristo para nos trazer vida, perdão e salvação. O Evangelho, ele aponta para Cristo, pois somente Ele pode nos livrar do pecado. Ele deu sua vida, sofreu em nosso lugar, bebeu o cálice da ira de Deus, pagou a dívida pelo pecado,
e pela graça por meio da fé, podemos receber salvação, perdão e libertação. Mesmo que sejamos crentes, precisamos do Evangelho, pois ele nos fere para nos sarar, nos ensinar para nos santificar, nos orienta para perseverar e nos faz confiantes para aguardar a volta de nosso amado Senhor. Em terceiro lugar, Deus é o dono de nossas vidas e seus caminhos são misteriosos. Foi Deus que ordenou que João pregasse exatamente aquela mensagem. Assim, Deus sabia que ele morreria por causa dela. Mesmo que o destino de João tenha sido cruel, devemos olhar sob a perspectiva correta da soberania de Deus. João perdeu sua cabeça, Herodes e sua família perderam suas almas. Aparentemente Herodes venceu, mas sabemos que João foi o verdadeiro vencedor. Jesus diz à igreja de Esmirna que sofria perseguição por sua fidelidade. Olha o que está escrito em Apocalipse 2, versículos 10 e 11. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Glória ao Senhor. Por isso podemos e devemos obedecer a Jesus em seu chamado de pregarmos nesse mundo o Evangelho até que o Senhor venha, ainda que isso nos custe a vida. Nossas vidas pertencem ao Senhor, por mais difíceis que sejam os seus caminhos. O Evangelho é a única causa pela qual vale a pena viver e morrer, pois na vida e na morte estamos seguros em Cristo Jesus. Quarto ensino para nossos dias de hoje: nada pode parar o avanço do reino de Deus. João parece inaugurar o Novo Testamento, o caminho daqueles que morreram pelo Evangelho, assim como os apóstolos e muitos irmãos em todos os tempos. O mandato não mudou. Ide, pregue, continue pregando, continue anunciando. As portas do inferno não pararão a igreja de Jesus e seu reino. Aqui estamos. Herodes e Herodias passam, e em todos os tempos os enfrentamos, mas o Senhor, por meio do Evangelho, continua transformando pecadores e fazendo deles discípulos com uma missão de pregar, viver e se entregar pelo reino de Deus. E para finalizar, a quinta lição ou ensino que esta história nos traz. Por fim, aprendemos que a morte de João é um presságio da morte de Jesus. De forma maior e muito mais significativa, Jesus passou por uma conspiração, sofreu, foi julgado, condenado e morto, para que por sua vida, morte e ressurreição, toda a justiça de Deus fosse cumprida. Toda a dívida pelo pecado fosse paga e a justiça de Cristo fosse imputada por meio da fé aos que creem em seu nome. Tu sabes que és pecador, só tu sabes o que pensas, o que tu fazes quando ninguém te vê? Tu sabes que se tiveres de prestar conta diante de Deus, serás achado em falta? A notícia é que Jesus, olha o que ele promete em Romanos 4:25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados
e ressuscitado para nossa justificação. Herodes, ele reagiu endurecendo mais seu coração e a verdade de Deus. Herodias quis calar a verdade do Senhor, assassinando seu mensageiro. Minha oração é que reajas a Jesus, se achegando a Ele em arrependimento e fé, para que recebas por meio de Cristo todas as bênçãos que residem na obra completa do nosso Senhor. Glória a Deus, meus queridos, certamente esta passagem nos traz 5 lições importantes para os dias atuais. Você tem que estudar a Bíblia, meus queridos, e trazê-la para os dias de hoje. Por quê? Porque aí você vai colocar ela em prática. E vemos aqui o fim da história de um homem que ele foi chamado, a vida dele foi prometida a seus pais. Na época, homens era Isabel e Zacarias, muito velhos, não tinham praticamente de forma natural jeito de ter filhos. E Deus fez um milagre na vida desse casal e já anunciou que o filho que ele ia colocar aí no ventre de Isabel ia ser um grande profeta, ia ser aquele que ia anunciar, ia preparar o caminho de Jesus, ia trazer uma mensagem de arrependimento, ia ser um homem atípico. Ele não ia ser um homem que ia morar em cidade, um homem que ia comer qualquer coisa. Não, João Batista morou no deserto, ele pregava uma palavra dura, uma palavra de arrependimento, mas o próprio Jesus falou que de nascido de mulher ninguém ia ser maior que João Batista. E ele certamente não mudou sua mensagem, foi muito corajoso, ele pregava para todo mundo do mesmo jeito, tanto pessoas poderosas, pessoas mais humildes, e a pregação dele incomodou muito a Herodias e ao tetrarca Herodes e Antipas. Ele sofreu prisão, ele sofreu castigo e no final sofreu a morte por decapitação. Mas vemos que ele morrendo, ele ganhou. Ele foi fiel até o final, e o que o Senhor Jesus nos fala na sua palavra. Ele fala que no mundo sofreremos aflições, mas que a gente tem que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E se Jesus é um vencedor, nós somos com ele também vencedores, somos considerados filhos de Deus, somos co-herdeiros do reino do Senhor, e em algum momento, se persistimos até o fim, ganharemos a coroa da vida que ele prometeu para aqueles que até o fim, sem medo à morte, sem medo à perseguição, sem medo a zombarias, sem medo a castigos, persistissem acreditando na palavra dele e transmitindo-la também aos outros. Então, é uma exortação dos dias de hoje. O pecado, ele é terrível, ele é destrutivo. Olha como uma história entre um homem e uma mulher envolveu também adolescentes ou crianças, e como terminou em morte, porque o salário do pecado, meus queridos, a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Não tem outra finalidade, e principalmente a morte espiritual, mas pode levar também à morte física, tá bom? E aquele que morre em seus pecados e não se arrepende e não reconhece a Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador, essa pessoa vai experimentar a segunda morte, que é lá junto a Satanás e seus anjos no lago de fogo que arde eternamente. Então, meus queridos, hoje eu te peço, arrependa-se, aceite a Jesus, procure Ele, porque Ele é o único
embaixo da terra, embaixo do céu e no céu, é o único que pode nos salvar. Vamos a deixar de lado a idolatria, vamos a deixar esse pensamento de que toda religião leva a Deus. Meus queridos, todos somos pecadores, todos estamos afastados da glória de Deus. E o Senhor nos amou tanto que Ele enviou seu Filho unigênito a receber, a beber o cálice da ira do Senhor. Ele veio para ser aquele cordeiro que ia ser apresentado matador, ia ser aquele sacrifício perfeito vindo da parte de Deus, para com seu sangue entregar, tomar do diabo as chaves do inferno e tirar toda a autoridade que o diabo havia recebido lá no Éden, quando Adão e Eva entregaram o mundo, as chaves do mundo para as forças malignas, Até lá, de lá para cá, de lá até a morte de Jesus, o diabo era o príncipe deste mundo. Hoje ele continua sendo mais limitado, porque você já não é mais o servo de Satanás se você decide em seu coração se arrepender e aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Mas se você não forma parte verdadeiramente do reino de Deus, então não existe meio termo. Você está servindo as forças das trevas. Então, meus queridos, gostaram do estudo? Eu estou desejoso de que chegue novamente outro dia de estudo para continuar incrementando e aumentando ali o nosso conhecimento sobre a palavra do Senhor, principalmente dos evangelhos. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, por mais um dia em que o Senhor nos dá a oportunidade de pregar a Tua palavra, para que ela avance, para que essa pregação, Senhor, chegue até os confins da terra, para que cada coração seja transformado, para aqueles que não conhecem Jesus, eles tenham conhecimento, e vamos apressar a vinda de Jesus, porque, Senhor, nós precisamos tanto de Ti. Este mundo está tão difícil, é um mundo tão egoísta, tão maligno, mas o Senhor, com Sua santa misericórdia, nos liberta e nos cuida constantemente. Oh Pai, em nome de Jesus, entra na vida desse irmão e dessa irmã, transforma vidas, que transforma a família deles, que eles venham a ter coragem, que eles venham a ter um espírito de valentia, um espírito corajoso para pregar o Evangelho em qualquer situação, como João Batista fez, e que nós possamos chegar até o fim das nossas vidas, acreditando e sendo fiel ao Senhor Jesus, para receber a coroa da vida que Ele vai dar e enxugar toda a lágrima e toda a tristeza dos nossos olhos. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Glória ao Senhor. Então, meus queridos, até o próximo estudo. A paz do Senhor Jesus seja com você e a sua família.